Quando a gente fala muito do canabidiol, mas na verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas pô, 3 anos estudando uma molécula só, né? Mas na verdade não. Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando dos derivados de cannabis. Então a gente tem várias moléculas na planta que têm utilidade clínica. Né, que tem efeito biológico e utilidade clínica. Então, a gente tem as duas principais, que são o CBD e o THC, que durante muito tempo foi bastante mal visto, né? E assim, não eram reconhecidas suas propriedades terapêuticas. Mas a gente tem outros também, né? E aí tem toda uma gama de outras coisas que vêm atrás disso, aí mais relacionados à planta, ao cultivo, ao método de extração, ao uso clínico mesmo, outros canabinoides que a gente tem, que a gente chama de canabinoides menores. Então tem todo um universo bem complexo assim, por trás do só o CBD que a gente geralmente fala. O CBD geralmente é para tirar dor? O CBD, o que acontece? Porque existe um que é o CBD e o THC, né? Os dois principais, né, que a gente fala mais é o CBD e o THC. Sim. O que acontece? Isso é outra... às vezes a gente vê algumas falas assim, né, mais desinformadas, que é o seguinte, mas como pode, por exemplo, duas moléculas, que sejam, vamos levar as duas em consideração, duas moléculas, tá se falando que elas podem ser usadas em tantas condições diferentes, né? Em tantas patologias, em tantas condições diferentes. O que acontece? Essas moléculas, elas vão atuar principalmente sobre alguns locais das células, alguns receptores específicos delas, e uma das questões esses receptores, eles estão distribuídos em praticamente todos os tecidos do corpo. Então, isso já contribui bastante para a gama de possibilidade de utilização. E essas moléculas, elas também conseguem se ligar a outros receptores que não são os específicos delas. Receptores que muitas vezes são o nosso alvo terapêutico quando a gente fala de outros tratamentos mais clássicos e mais tradicionais. Sim. Então, quando a gente junta esses dois fatos, né, a gente começa a entender por que dá para ser usado em tanta coisa. Tá? Obviamente que dependendo da condição que a gente está falando, a gente vai ter hoje um corpo científico maior ou menor para uso naquela condição específica. Mas o CBD, por exemplo, o CBD é um uso assim, bastante estudado que a gente tem hoje para tratamento de epilepsia refratária, né? Que talvez seja o mais conhecido, mais famoso, né? Mais reconhecido, inclusive. Mas a gente tem algumas outras condições, como por exemplo, que também já são bastante estudadas, como por exemplo o transtorno de ansiedade, sintomas do autismo, um transtorno depressivo, dor também, apesar de que quando a gente fala de dor, geralmente a maioria dos estudos vão apontar para o THC e não para o CBD.